Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai você aí do outro lado do vídeo? Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos nesses próximos minutos. Muito bem, nós aqui estamos no tema do novo normal, o novo ser humano, não é? Então hoje eu vou falar para vocês sobre a diferença do querer, a razão, o pensamento, né? O sentir, né? A emoção e o vibrar, a ação, né? A energia que você emana. Então, são três fontes diferentes do mesmo propósito, do mesmo objetivo, certo? Eu sou Lizin Conde e você está aqui no canal da MEC Terapias. Muito bem, aqui nós falamos sobre terapias holísticas, trazemos exercícios, dicas, não é? E convido você para vir fazer o tratamento online gratuito pelo WhatsApp. Então, lá nesse canal do WhatsApp, né, nessa corrente de tratamento, ela é gratuita e diariamente eu envio a energia do Reiki Usui tradicional, onde você tem 24 horas para escolher 15 minutinhos do seu melhor tempo, né? Para poder se colocar como receptor e receber essa energia, esse alimento que vai trazer, vai te fortalecer nessa questão de segurança, né? De trazer você para a serenidade diariamente, e são gotinhas homeopáticas. Então, se você deseja participar desse nosso tratamento, é só você enviar uma mensagem pelo WhatsApp 11 97275 1580, dizendo que você deseja participar do tratamento online gratuito. Ok? Então, assim, você que está aí ansioso, frustrado, angustiado, em sofrimento, sem saber o que vai acontecer, sem saber que caminho seguir, não é? Ou com alguma doença, algum desafio físico, venha experimentar esse tratamento que você vai se surpreender com os resultados, tá bem? Então, esse é o nosso convite de hoje. E hoje nós vamos então falar sobre a diferença do pensar, sentir e vibrar, né? Então, eu escolhi uma historinha, não é uma história, né? É uma metáfora, vamos dizer assim, certo? Do motorista, tá? Então, assim, algum tempo atrás, eu adoro dirigir, não é? Então, assim, algum tempo atrás eu fui caminhoneira. Então, trabalhei com caminhão, né, durante um tempo, tal. Adoro carro grande, caminhão, carreta. Nossa, quanto maior, melhor, não é? Então, o que acontece? Nesses últimos dias, agora tô bem saidinha, né? Já outro dia, semana passada saí, essa semana saí novamente, mas assim, por 2 dias viajei mesmo, foi aventura assim maravilhosa, produtiva, gostei bastante, não é? E deu tempo para mim observar muita coisa, né? Colher bastante material para trazer aqui no nosso vídeo, né? Nesse nosso canal aqui informativo. Então, o motorista. Um motorista de um ônibus circular, né, que circula ali no município, que vai de um bairro para o outro, que vai do centro para um bairro, não é? Ele está ali, né, com aquele ônibus que circula apenas na cidade. Então, nós sabemos que a manutenção ou até mesmo o ano desse veículo não é tão bom assim. Por quê? Não existe a necessidade, né, de aprimoramentos, porque ele não sai ali do município, não é? E aí o motorista pega esse veículo,
que ele faz? Ele vai dirigir esse veículo, né? Então ele vai levar, tá, de uma rua para outra, para no ponto, desce pessoa, sobe pessoa, tal, aquela coisa toda, não é? Só que quando você pega o mesmo ônibus, né, um transporte coletivo, mas que vai de uma cidade a outra, mas que ainda assim são daqueles ônibus de 3 portas, né? Que antes eram 2 portas só, agora tem a porta do meio, né? Apesar de uma cidade a outra, cidades ali vizinhas, então ainda existe esse veículo de 3 portas. O motorista está dirigindo. Aí você pega um ônibus de transporte de uma porta só, né? Aquele que vai até a rodoviária, não é? E ele vai de uma cidade a outra também, mas não é uma cidade vizinha, né? Então, assim, distância de 100, 200 quilômetros e assim para mais, não é? Às vezes no mesmo estado, às vezes em estados diferentes, tal, mas acima de 100 quilômetros. Então, já é aquele ônibus de uma porta só, né? E aí você pega o ônibus de um estado para o outro. Apesar de ser um ônibus de uma única porta, ele já tem 2 andares, tem o leito, o semileito, correto? Aí você vai perguntar, aí o vídeo hoje, ó, não vai ser legal. O que a Liz vai trazer comigo? O que eu tenho a ver com transporte? Eu nem pego o ônibus, eu tenho meu carro particular, ou então eu vou de metrô, ou eu vou na caminhada porque trabalho perto de casa, ou eu trabalho em casa. O que tem a ver isso? Então vamos lá, a diferença. Então eu estou lá no motorista do transporte circular, certo? O que ele tem na cabeça? Você pode até pesquisar aí na sua cidade. Se você perguntar para ele, você gosta do seu trabalho? Aí ele vai dizer assim, nossa, enche o saco, para, anda, desce gente, sobe gente. E aí a pessoa demora e passa na roleta e não passa na roleta. E agora muitos motoristas têm que fazer a cobrança, né? E tem todo aquele transtorno, não sei o que e tal. Ai, se eu fosse motorista de um ônibus intermunicipal, o que você faria? Você pergunta para o motorista. Aí a minha atitude seria diferente, né? Você vai, não tem que parar toda hora, não é? Você vai de uma cidade para outra, né? O percurso já é mais longo. Eu faria diferente, porque eu gostaria, olha, eu tenho um trabalho. Existem as suas exceções, tá? Eu estou aqui fazendo uma metáfora, tá? Existem as suas diferenças de pessoas, né? Exceções, porque existe realmente aquela pessoa que adora fazer o que faz, independente do que faz, né? Se sente bem apenas pelo fato de estar servindo, né? De estar doando o seu tempo. Mas na maioria, as pessoas não dão valor ao trabalho que exercem. Por quê? Porque elas querem aquele acima, aquele lá na frente. Eu quero o lugar do meu chefe. Eu quero ser supervisor. Eu quero ser líder. Entendeu? Eu quero ser gerente. Eu quero dirigir um ônibus de uma porta só. A minha energia será outra. Olha, presta atenção, reflita comigo sobre isso. Aí você vai conversar e pesquisar com um motorista que dirige o intermunicipal, mas ainda de 2 ou 3 portas, não é? Só que aí ele já não faz a cobrança, já tem o cobrador lá, né? Como disse um senhor na sexta-feira que eu estava no ônibus, ele falou assim, eu perguntei, né? Ele perguntou assim para mim, o que você faz? Aí eu respondi, eu perguntei, o que o senhor faz? Ele falou assim, sou operador de catraca. Olha que chique,
né? Aí eu falei, nossa, que interessante, né? Aí ele fez assim, mas você sabe o que é operador de catraca? Aí eu fiz o quê? É cobrador. Eu falei, nossa, mas o operador de catraca ficou melhor, né? Então veja, ele já falou operador de catraca por conta da inferioridade de ser cobrador. Não que ele se sinta uma pessoa inferior, não. Mas a sociedade tem uma tabelinha, né? Padrão A, padrão B, padrão C, padrão E, não é? Aonde você está classificado dentro da sociedade? Então, a sociedade, o sistema de poder, o externo, não é? Ele nos ensina a... manipula, para dizer a verdade, manipula a nossa mente e o nosso sentimento. Porque daí você coloca preconceito naquilo que você está fazendo. E aí você tem vergonha de dizer até o que você faz de repente. Por quê? Porque você já está desejando algo lá na frente. E aí você tem vergonha, preconceito, porque é um serviço inferior. Nós já falamos sobre isso aqui há algum tempo atrás. Não é? Eu sou gerente, eu sou empreendedora, eu sou diretor. Ou diretora, né? Sou empresário, empresária. Eu tô aqui. Mas se eu não tiver a pessoa ali para fazer o cafezinho, se eu não tiver a pessoa ali para recolher o lixo, se eu não tiver uma pessoa ali para limpar, eu vou ter que fazer. Então é tão importante quanto. Mas a sociedade não trata dessa forma. E aí nós fomos ensinados a pegar essa energia de preconceito, né? De classificar. Onde você está classificado? Aí você pega o motorista, não é? Que vai de uma cidade para outra, mas ainda de duas ou três portas, né? Aí você pergunta para ele, né? Eu tô falando isso para vocês porque eu já fiz essa pesquisa, né? Mas faça você também, não é? E aí você pergunta, né? Você fala, nossa, e aí, né? Você gosta do seu trabalho e tal, nossa, quanto trânsito, né? E aquela coisa toda, certo? Aí ele vai dizer, né? Eu gosto, né? Mas eu estou planejando ser motorista de ônibus rodoviário, de uma porta só. Mas por quê? Qual é a diferença? Nossa, olha a diferença. Eu vou dirigir um ônibus de uma porta só. Eu vou dirigir um ônibus de 2 andares. Eu vou dirigir um ônibus de um estado para o outro. É um motorista. Veja como o externo manipula o nosso emocional. Então, assim, eu penso, eu tenho um emprego que traz a segurança para minha vida e para minha família, o sustento da minha família, a tranquilidade financeira para minha vida, né? Mas o meu sentimento é de não estar ali. É de estar na mesma função, não é? Mas numa classe acima daquela onde que eu estou colocado. E aí eu tenho um pensamento, eu tenho um sentimento diferente do meu pensamento, e aí o que eu vou emanar, o que eu vou vibrar? A energia de insatisfação. Não é uma energia de gratidão racional. Eu tenho um emprego que traz a segurança para minha família. Então eu teria que ter
vibrar uma energia de quê? De gratidão. Gratidão por estar empregado, gratidão por estar ali, doando o meu tempo, sendo útil por alguma coisa. Não é? Mas não, porque daí entre a razão e o coração existe aí uma guerra. Não é? Eu penso de uma forma e sinto de outra. Então, eu tenho um trabalho que me traz segurança, mas eu não estou satisfeito ou satisfeita. E aí, eu olho lá adiante. Então, o que eu emano não é gratidão, é insatisfação. Entende? Não quer dizer que você tenha um emprego, não é? E vai planejar. O seu objetivo é evolução profissional. Então, você tem um emprego, está estudando, está se preparando, não é? Para evoluir, para ter outro cargo, para mudar de classe. Mas você agradece aonde você está. Quantas e quantas pessoas desejam ser médicos, fazer medicina, fazer direito, fazer uma engenharia e não tem condições financeiras. E o que ele faz? Ele vai fazer qualquer outro tipo de trabalho para juntar, né, uma situação financeira para poder custear o seu desejo, o seu objetivo. Mas aí ele vai com um sentimento de gratidão, porque é por aquela ação que ele vai conseguir realizar o objetivo dele. E não estar fazendo algo, né? E ter o sentimento de inferioridade. Nossa, mas eu quero ser engenheiro e olha aqui, tô lavando prato. Não. Ele quer ser engenheiro e agradece por estar lavando prato. Porque é o lavar prato hoje que vai dar a oportunidade dele estudar engenharia. Então, lembre-se sempre, o universo, ele nos dá mais daquilo que eu já tenho. Então, a questão de você agradecer, vai te dar a oportunidade de você equilibrar razão com sentimento e emanar gratidão por estar aqui e agora. Gratidão por ter um trabalho onde você possa ser útil, doar o seu tempo, aonde você vai ter uma consequência de retorno financeiro. Pense nisso. Faça o que você fizer. Faça com gratidão de poder fazer. Somos o que pensamos que somos. Nossos pensamentos constroem nossa vida. Isso é fato provado, é ciência. Ao pensar em liberdade, diversos aspectos afloram. O de ser, o de agir, a ação, o de crer, onde você está conectado, no que você acredita. E o de fazer, de realizar. Então, tenha coerência no seu objetivo, nas suas ações e nos seus sentimentos. Aprenda a se observar. Aprenda a perceber qual é o seu sentimento, aonde você está e naquilo que você está fazendo. O ser humano possui em si toda a potencialidade que somente exercerá com plenitude e sabedoria na relação direta do seu aprimoramento moral e espiritual. Então, se eu tenho um aprimoramento moral, se eu estou dentro dos conceitos divinos, das leis divinas, se eu tenho um aprimoramento espiritual, se eu acredito verdadeiramente que sou um ser de luz, um ser espiritual, que todos nós somos seres espirituais, somos seres de luz, somos filhos de Deus e estamos
como seres humanos para aprender, para desapegar de crenças ilusórias e equivocadas que trazemos nas nossas mochilas, aliviar a carga, eliminar aquilo que não é nosso mais. É para isso que nós estamos como seres humanos. Então, entenda, instrua-se sobre isso. Coloque isso na sua razão e no seu emocional. E viva a liberdade. E deixe a sua luz brilhar. Você vai se surpreender como a sua vida vai fluir de uma forma leve, serena e segura. E por hoje é o nosso recadinho. Beijo enorme no coração de todos. Meu ser de luz cumprimenta o seu ser de luz. Até amanhã.